Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Muito frio, né? Tá doido. Quem assiste pela internet que não é de São Paulo não tem ideia. De novo, semana passada eu fiz a mesma fala, que estava muito frio, hoje está pior. Quem mandou reclamar, né? Então, bem-vindos, quem conseguiu chegar. E quem assiste também pelo canal do YouTube, seja bem-vindo. E siga-nos, dê um like para nós, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, porque cada vez que nós subirmos um vídeo novo, você será notificado e assiste o que nós conseguimos refletir aqui na tribuna. Aí tem o Spotify também, você pode assistir ou só ouvir essas palestras do AMA no Spotify. É só na busca digitar AMA, Assistência Mais Amor, e você vai encontrar lá o menu com as palestras que foram ministradas aqui. Bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos aqui fazer uma reflexão de um dos menores capítulos do Evangelho, que é o capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora. É uma parábola bem longa, diga-se de passagem, que também é conhecida como os trabalhadores da vinha, mas no Evangelho ela aparece como da última hora. E dá ênfase também às horas, né, de trabalho aqui dos trabalhadores. Então, eu vou também focar aqui o meu comentário nessa questão aqui das horas trabalhadas, né? Então é um capítulo curto, como eu disse, que tem a parábola que é bem longa. Normalmente eu leio o trecho evangélico que Kardec escolheu, mas ela é muito longa, eu não vou ler. Eu vou comentar, vou contar a parábola, porque nem sei se todos conhecem, né? É bom também relembrar. E vai direto da parábola para as instruções dos Espíritos. Então não tem outros trechos e não tem os comentários de Kardec. É um capítulo diferente, interessante. Então, muito bem, essa parábola dá conta que o reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família. Então, normalmente fala, é porque tinha um rei. Essa não. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para recrutar trabalhos para sua vinha. Então, era um senhor que plantava uvas, né? Que tinha lá a plantação de uvas. E ele saiu de madrugada para recrutar os trabalhadores. Lá naquele tempo, eles contavam as horas, o dia era um período de 12 horas. Então, começava às 6 horas da manhã, era a primeira hora, 7 horas era a segunda hora, 8 horas era a terceira hora, e assim ia até chegar às 6 da tarde, que era a 12ª hora. Então aqui está dizendo que esse senhor saiu de madrugada, quer dizer, ele saiu antes do dia começar. Saiu cedinho, estava escuro ainda, né? E foi contratar trabalhadores. Então ele foi lá para uma praça, onde os trabalhadores ficavam lá esperando a oportunidade de trabalho. Sabe que aqui em São Paulo, quando você passa na Marginal Tietê, que é onde eu mais vejo, ou em estrada, tem uns homens no acostamento com uma placa escrito chapa. Vocês já viram? Eles estão ali esperando ser contratado para um dia de trabalho, né? Os caminhoneiros param, combinam o valor do dia com eles e eles então sobem no caminhão e trabalham aquele dia fazendo carga e descarga. Então, mais ou menos naquele tempo tinha a praça e os trabalhadores iam para essa praça para esperar a contratação, a oportunidade de trabalho. E esse senhor, dono da vinha, chegou cedo, antes do dia amanhecer, tinha um grupo de trabalhadores e ele já os contratou. Falou para eles, vão trabalhar na minha vinha, eu pago 1 moeda para cada um, que era o valor de um dia de trabalho, ok? Todo mundo concordou, então vá trabalhar na vinha. Foram trabalhar. Quando deu 9 horas da manhã, lá vem o senhor de novo, o pai de família, foi à praça novamente e encontrou mais um grupo de pessoas ali à espera. Ele falou, mas vocês estão aqui até essa hora sem trabalhar? Eles disseram, ninguém não contratou a gente, não apareceu ninguém. Ele falou, pois então vá trabalhar.
na minha vinha e eu vou lhe pagar um preço razoável. Eles foram. Ele voltou novamente, meio-dia, na hora sexta ele voltou, que era meio-dia. Outro grupo de pessoas estavam lá, mesma coisa, combinou, foram trabalhar. Voltou às 3 da tarde, que era a 9ª hora. Novamente aquele grupo de pessoas aceitou e foi trabalhar na vinha. Já estava bom, né? Não, ele voltou às 5 horas da tarde, na 11ª hora. Faltava 1 hora para acabar o dia de trabalho. Tinha um grupo de pessoas lá na praça. Ele falou assim, mas o que vocês estão fazendo aqui? Ficaram aqui o dia inteiro sem trabalho? Eles disseram, nós ficamos aqui, a gente queria trabalhar, mas ninguém não nos contratou. Ninguém contratou a gente, então estamos esperando. Ele falou, pois então vá até a minha vinha e trabalhe. E eles foram. Não perguntaram quanto iam ganhar, ele também não falou quanto ia pagar, foram trabalhar. Terminou, 1 hora depois, acabou o expediente, este senhor chamou o chefe do serviço, o capataz, e falou, pague a todos que trabalharam, começando a pagar pelos últimos. E o capataz começou os pagamentos e pagou 1 moeda para cada um daqueles que trabalharam 1 hora só. E assim foi. Chamou os que entrou às 3 da tarde, pagou 1 moeda para cada um. Os que entraram ao meio-dia, pagou. Quando chegou nos que chegaram de madrugada, foram os últimos a serem chamados, pagou 1 moeda para cada um. Eles não gostaram, acharam injusto e se revoltaram. Mas como assim? Nós ficamos o dia inteiro na vinha, com sol, trabalhando, e você pagou a mesma coisa para aquele grupo que trabalhou 1 hora? Não é justo. O dono da vinha, o pai de família, o senhor, escutou, foi lá e falou para eles assim, por que você está falando de injustiça? Eu não fui injusto com você. Quanto nós combinamos? 1 moeda? Nós estamos te pagando 1 moeda para cada um. Estou pagando o que nós combinamos. Por que você está reclamando? Porque eu dei o mesmo valor para quem trabalhou 1 hora? Não é lícito eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você está com mal olhado no que é meu. Eu faço o que eu acho que é o direito eu fazer. Pegue o seu dinheiro e vá embora. Bom, termina aí a parábola. Ela é bem longa, né? Mas ela termina aqui. Aí, o que acontece? Esses trabalhadores, se a gente for ler essa parábola e interpretá-la de um modo literal, a gente não pode nem julgar esses trabalhadores que chegaram de madrugada. Porque quem aqui, se tivesse lá, não ia falar assim, mas que injusto, eu fiquei no sol o dia inteiro trabalhando e você paga a mesma coisa para mim que você pagou para ele? Então, será que nós não teríamos essa reação se estivéssemos lá, se é que não estávamos, né? Lá, não no contexto de hoje, sabendo o que a gente sabe hoje. Se a gente estivesse lá, talvez a gente achasse injusto também. Mas a gente precisa prestar atenção no que a gente combina, nos nossos combinados. O combinado não é caro, tem esse ditado, né? Não estava combinado que era 1 moeda para cada um, o combinado foi cumprido. Então aqui já tem uma lição. Por isso que as parábolas nunca devem ser interpretadas ao pé da letra, porque Jesus usava as parábolas para nos ensinar coisas, sempre. Então, mas não vamos julgar quem ali se esqueceu do que combinou, porque será que a gente também não esquece às vezes, né? E a questão da justiça, o que a gente acha que é justo e o que a gente acha que é injusto. Não é? Quando a gente ganha e a gente está na vantagem, a gente acha que é justo, em geral. Quando o outro ganha, você fala, mas que injusto. Ah, mas que injustiça, porque você não ganhou, não é? Então aqui já tem uma chamada de atenção nossa para a questão do que a gente considera justo e injusto. Mas vamos tentar então interpretar essa parábola conforme o que Jesus tenta nos mostrar. Então vamos lá. Uma vinha, para produzir e dar aquela uva
que é a melhor, com a acidez ideal, que dá a melhor bebida, ela leva uns 20 anos, em média. Ela dá frutos com 2 anos, 5 anos, 8 anos, mas o melhor fruto leva uns 20 anos. Então é um trabalho que exige, para você ter uma vinha, precisa de preparação do solo, precisa de paciência, plantio, cuidado constante, precisa de poda, precisa da colheita, precisa da separação do bom fruto do não bom. Então é algo que é trabalhoso ter uma vinha e trabalhar numa vinha. Então aqui, a luz que eu jogo nessa parábola é assim, que o dia de trabalho que esses trabalhadores foram contratados seria a vinha do Senhor. Esse dia antes dessa primeira hora, antes das 6 da manhã. Então, quando tudo estava no começo, esses trabalhadores estavam lá, preparando o solo, arando esse solo, plantando as sementes. Eles estavam ali nessa preparação. Depois vieram, durante as horas desse dia, nessa vinha, vieram outros trabalhadores. Vieram os apóstolos, os trabalhadores da segunda hora, da terceira, da quarta, os apóstolos, os mártires do cristianismo, aqueles primeiros cristãos, os discípulos. Depois vieram os formadores das igrejas, né? Os pais da igreja, como a gente fala, Santo Agostinho, Santo Inácio da Antioquia, São Jerônimo. Então, veja que são todos trabalhadores na vinha do Senhor. São trabalhadores que um desfruta do que o outro fez antes. É tudo coletivo na vinha de Deus. Aí chegam os trabalhadores da última hora, que os espíritos aqui nos ensinam que são os espíritas. Porque o espiritismo, ele foi enviado quando estava. Todos esses trabalhadores já tinham feito um trabalho e tanto para deixar essa vinha pronta, preparada. Então, primeiro lá com Moisés, aquela preparação. Aí vieram os trabalhadores da segunda hora, né? Junto com Jesus orquestrando tudo. E foram se estendendo essas horas de trabalho ao longo dos séculos, até chegar no século XIX com a doutrina espírita, e estes trabalhadores já chegam com uma carga de responsabilidade gigantesca. Porque assim, nós estamos espíritas, né? Estamos aqui numa casa espírita, acreditamos em reencarnação, seguimos o evangelho. Então, é pra gente ficar vaidoso, porque somos os trabalhadores, os obreiros da última hora, os obreiros do Senhor? Muito pelo contrário. Eu tenho uma amiga que fala muito antes pelo contrário. Porque quem tem mais conhecimento tem mais responsabilidade e um compromisso maior. Ah, então você está dizendo que os espíritas têm mais conhecimento? Veja, quem garante que a gente não trabalhou na primeira hora? Que a gente não trabalhou na segunda hora? A gente vem trabalhando. E outra, eu vou estender aqui também, eu vou ampliar essa visão do trabalhador da última hora. Não precisa ser espírita para ser o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora é aquele que pratica o evangelho de Jesus, independente de onde ele esteja. Porque se acreditar em encarnação, fazer o evangelho no lar e ler a obra básica é ser espírita, tem um monte de gente que é. São Paulo está assim, porque o maior número de espíritas do Brasil está em São Paulo, inclusive, aqui na nossa cidade. Agora, viver a doutrina espírita são outros 500. Viver o evangelho são outros 500, né? Então, tem muita gente que vive o evangelho de Jesus e não é espírita. Então, não são os trabalhadores da última hora? São. Os trabalhadores da última hora, os últimos que chegaram, são aqueles que já trazem uma bagagem da fé firme e desenvolvida, a bagagem da caridade, do perdão,
a bagagem do amor ao próximo, da escuta, do acolhimento com quem sofre. Esses são os trabalhadores da última hora. Então é muito mais amplo. A gente abre a nossa cabeça, a nossa visão, a gente começa a entender como tem pessoas hoje que estão sim com esse compromisso assumido e dele não abre mão. Estar nesta condição só acarreta mais responsabilidade para nós, né? Porque a quem muito é dado, muito é pedido. Então, esse conhecimento que é acumulado, né, de encarnação em encarnação, que é aproveitado de quem já construiu antes de nós e que nós aprendemos. E nós chegamos aqui com esse compromisso assumido, com esse combinado feito, nós temos que cumprir. Aí eu pergunto, vocês acham que a gente está cumprindo? Que uma casa espírita cumpre 100% o papel dela, que é acolher aquele que chega pedindo ajuda e não só um orador espírita. Não é porque está aqui falando, qualquer um de nós todos que falamos, que somos detentores de muito conhecimento e melhores. Porque muitas vezes fala e não ensina e não faz o que ensina, né? Como dizia a Cora Coralina, é preciso fazer o que se ensina. Então, a casa espírita vai além dessa pregação aqui. A casa espírita é conhecer cada um que chega, é receber como a gente recebe as pessoas na nossa casa. Se nós fazemos isso, olhando cada um como um ser que ele é, e que ele vem a uma casa espírita porque precisa de algo, veio buscar algo, que ele pode não estar em sofrimento, mas ele veio buscar algo. Então, o que nós estamos entregando? Isso é para a gente pensar. Fora da casa espírita, na nossa casa, nos nossos convívios, no nosso trabalho, o que a gente entrega? Porque para Deus, esse trabalhador da última hora, ele trabalha com a solidariedade. Porque se ele já passou por todas essas horas de trabalho, começou lá de madrugada e veio, né, afofando a terra, jogando a semente, a gente veio fazendo esse trabalho. A gente não viveu só essa encarnação. Então, a gente está pronto para a gente dar, para a gente entregar, para a gente cuidar uns dos outros. É isso que o Espiritismo nos ensina, é isso que Deus, que Jesus espera de nós, que a gente cuide um do outro. Sobretudo hoje, quando a gente está numa sociedade que a gente tinha tudo para ser absolutamente feliz, mas tudo que nós conquistamos como sociedade, de crescimento, de desenvolvimento, acaba às vezes se voltando contra nós. Não é? Eu falo da facilidade que a gente tem de se comunicar e não se comunica, a gente se isola, as pessoas se escondem atrás de um perfil das redes sociais e se agridem, porque são anônimas. E elas esquecem que quando está na vida real dentro de casa, que ela não está mais no anonimato, ela esquece disso e ela deixa de ser doce, ela deixa de ser acolhedora. Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, vocês fazem o Evangelho no lar? Importante a gente fazer, é legal fazer o Evangelho no lar. E outra, não só pegar, as pessoas falam para mim assim, eu não faço porque eu não consigo explicar como você explica. Falo, não precisa você explicar, leia o Fonte Viva, o Evangelho, o que você quer ler, e pega os acontecimentos do dia e pensa assim, o que Jesus pensaria sobre isso? O que Jesus ia pensar sobre aquela moça que foi jogada do penhasco sem a corda amarrada? Traga as situações do cotidiano, porque isso aproxima, porque o crescimento é coletivo. É isso que Deus espera de nós na sua vinha, como trabalhadores que somos dela. E foi isso que Jesus nos ensinou. A humanidade cresce coletivamente. A evolução de cada um é sua jornada, é a sua história que você está construindo. Mas a humanidade evolui com as nossas histórias, com as nossas jornadas. Então, cada um
no seu processo de evolução, é que vai impulsionar a sociedade toda para a evolução. Então, por isso que nós precisamos cuidar uns dos outros, dentro da nossa casa, conversar, acolher, com os colegas de trabalho. É difícil, no começo eu falava aqui com o colega, é difícil mudar um comportamento. Mas a força de vontade nos ajuda a mudar o comportamento. Então, quais nós precisamos mudar? Eu perco a paciência facilmente, eu não sou indulgente com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente de mim. Então, cada vez que eu repudio o pensamento de um irmão, que eu critico alguém que é diferente do que eu sou, que escolheu uma vida diferente da minha, eu estou me afastando desse meu objetivo como trabalhadora da última hora que eu sou. Porque longe de ser um privilégio ter esse cargo, é uma responsabilidade. Porque nós fizemos para estar aqui. E nós temos todo o ensinamento da doutrina. Então, falar sobre a doutrina, saber tudo de cor, não quer dizer que está trabalhando por ela. Porque trabalhar por ela é praticar a caridade, é praticar o bem, é viver no coletivo e é olhar o outro como um ser que ele é. Então, pessoal, deixo aí essa reflexão para vocês, as instruções dos espíritos aqui. Um se identifica como Constantino, o outro como Erasto, que era colega, amigão de Paulo, o apóstolo, e o Espírito de Verdade. São 3 instruções e as 3 falam sobre a importância de assumirmos o nosso papel, de obreiros que somos, né? E olhar para o irmão sem nos preocuparmos que religião que ele tem, que escolha que ele tem, que orientação que ele tem. Mas ele é um irmão e juntos, nós estamos na mesma equipe de trabalho. Então, um vai puxando o outro. É assim que funciona nas grandes corporações e na vinha de Deus. É assim também que funciona. Então, convido todos a pensarem, conversarem com seus mentores. Vocês conversam com seu mentor, com seu anjo da guarda? Importante conversar com ele. Pensa como ele fica aqui, a gente nunca dá bola. Conversa com ele. Fala, pô, fica aqui, ó. Me ajuda aí. Me lembre, sopra aqui no meu ouvido. Né? Porque se eu não estiver atenta a isso, mais distante eu estou do papel que eu assumi, do combinado que eu fiz. E depois não adianta reclamar que é injusto, né? Porque não existe injustiça ali no tablado do jogo de Deus. Tá bom, minha gente? Então vamos envolver a nossa querida irmã Anália e receber o mentor que traz aqui a mensagem da noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite aos encarnados e desencarnados aqui presentes. Participando desse banquete maravilhoso de conhecimentos que nos ajudam no crescimento espiritual, moral. Como disse a expositora da noite, no coletivo, a individualidade não nos leva aos lugares que precisamos chegar. É o coletivo que nos fortalece. É a união que faz a força do amor, a força da paz, a força da caridade. A humildade de reconhecermos que a nossa caminhada pode ainda ser longa, mas perante o Pai de amor é como um piscar de olhos. Sobre os trabalhadores,
Todos nós já fomos aqueles pequenos trabalhadores daqueles tempos passados. Todos nós caminhamos. Se estamos aqui agora, porque caminhamos. Passamos por portas estreitas, por portas largas. Caímos, nos levantamos. Socorremos e fomos socorridos. E muitas vezes nos esquecemos do quanto fomos amparados, amados. Simplificar a nossa caminhada, a nossa existência, nos ajudam a encarar os problemas que encontramos com mais suavidade, com mais amor, com mais paz. Nós não julgamos o que recebemos do Pai. Deus não é injusto em nenhum momento. Nunca foi. Ele é a perfeição e nós estamos usufruindo dessa perfeição. Pai de amor. Esse Pai que está sempre presente. Que nos enviou Jesus para nos ensinar que temos que seguir o amor, o perdão, a caridade. Quando os senhores estudam na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, sermos caridosos também significa que não devemos julgar o próximo. Nós não temos esse direito de julgar. Quando percebemos que o próximo não está no caminho certo, nós devemos sim ajudá-lo a encontrar o caminho. Se a gente sabe qual é o caminho. Se a gente não sabe, pelo menos uma prece, uma oração para esse irmão que está fora do caminho. E a família, queridos irmãos, é o melhor lugar. É o maior espaço que temos. Não importa de quantos. Para o nosso crescimento. A expositora falou sobre o Evangelho no lar. Não importa quantas pessoas estejam, mesmo que seja só uma pessoa encarnada, mas nós aqui do plano espiritual estamos sempre presentes, onde nós somos solicitados e autorizados pelos nossos mentores, porque aqui no plano também temos nossos mentores. A doutrina dos Espíritos é uma promessa de Jesus. Ele está cumprindo todas as suas promessas. Ele sempre cumpriu todas as suas promessas. Nós é que precisamos abrir os olhos e os ouvidos e entendermos a que ele veio. Ele não morreu na cruz por nós. Ele simplesmente viveu por nós. Tudo que aprendemos independe da crucificação, mas da sua caminhada. E a caminhada que nós precisamos fazer. A cada passo que damos é uma evolução no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual. A cruz é uma simbologia que respeitamos. Mas nós não precisamos ser crucificados para chegarmos onde Jesus chegou. É seguindo os seus ensinamentos, os seus evangelhos. E confiando no Pai de amor, que está sempre nos abençoando. Obrigado, queridos irmãos, pela presença, pela escuta. E que ao voltarem aos seus lares, voltem em paz. Confiando, confiando, confiando sempre. Sendo caridosos, tendo compaixão, tendo amor a Deus e ao próximo. E amem-se. Sem o amor próprio, como vamos aprender a amar?
Como vamos amar o próximo se não amamos a nós mesmos? Boa noite, queridos irmãos. Muita paz, muita luz. E que possamos nos encontrar em outras vezes, quando assim for permitido. Obrigada. Somos nós que agradecemos, querido irmão, pela linda mensagem. Nossa casa está sempre com as portas abertas. E vamos então, meus irmãos, caminhar para o encerramento do nosso evangelho de hoje, da tarefa de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento, manter, no nível que estamos aqui nessa atmosfera e agradecer a Deus Pai de misericórdia, Jesus, nosso mestre, irmão, nossos mentores, por tudo que recebemos, pela mensagem linda que recebemos do mentor amigo que veio. E vamos dirigir uma breve vibração neste momento aos nossos irmãos que estejam passando por alguma situação de necessidade, de aflição. Vamos pedir à espiritualidade que se dirija aos seus lares dentro do que é possível, levando um lenitivo para suas dores, para seus sofrimentos. Vamos vibrar aqui por toda a redondeza da nossa casa, para que todos se sintam protegidos e devidamente amados e amparados. Vamos mentalizar nossa casa, nosso lar, pedir ao nosso mestre irmão Jesus que entre pela porta da frente, espalhe sua luz em nossa casa, abençoando todos que lá se encontram. E vamos pedir licença, vibrando por nós mesmos e por um instante nos concentrarmos para recebermos o passe espiritual que será dirigido sobre nossas cabeças. Graças a Deus, agradecemos pela oportunidade que tivemos, pedimos uma semana de paz, de trabalho, de harmonia, de saúde a nós todos, que a paz do Mestre nos acompanhe até nossos lares e lá permaneça, e pedimos licença para encerrar com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Fiquem todos em paz.